Diga glória a Deus. Fala assim: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Deus tem prediletos? Diga sim ou não. Deus prefere uma pessoa que tem um cabelo preto, louro, ruivo? Ele prefere homem ou mulher? Diga para mim. Deus prefere uma pessoa da pele mais clara ou mais escura? Com os olhos castanhos, esverdeados, azuis? Qual é a preferência de Deus? Deus não está ligando para nada disso, porque o que realmente importa são as pessoas que preferem Ele. Não importa a cor da sua pele, a textura do seu cabelo, não importa se você é magro, baixo, alto, forte, fraco. A questão é o quanto você se dedica ao Senhor. A única coisa que conta é isso. Conta-se de uma heroína, eu procurei até o nome dela, não achei, então não vou arriscar. Mas John Maxwell fala dessa heroína no período da escravatura americana. Ela era uma mulher pequena, baixa estatura. Era uma escrava e ela virou uma libertadora. Foi considerada como um Moisés, a libertadora do seu povo. Essa mulher, até uma das moedas dos Estados Unidos, quer fazer a imagem dela como um marco de heroísmo, para que uma nota dos Estados Unidos tenha a imagem dela. Vai tirar um presidente e colocar a imagem dela. Olha só como ela foi forte. Porque ela fugiu, mas essa mulher, ela tinha poucos dentes na boca. O marido dela abandonou ela, porque foi um fraco. Ela queria libertar o povo e ele, com medo, saiu e abandonou ela. E ela continuou na missão. Não só fugiu de lá, como agora ela trabalhava no local onde os escravos eram livres, e todo o período de férias dela, ela ia para buscar o seu povo, clandestinamente, escondida, pegava quem queria, colocava em um trem, andava um pedaço e fugia com eles, levando para uma outra situação. Mas o interessante é que ela era uma mulher muito posicionada. Um dia um dos que ela libertava tentou recuar, voltar atrás. Ela falou: não vai voltar não. Ele falou: vou voltar. Ele falou: não volta de jeito nenhum. Ela pegou a arma e botou na cara dele. Falou: se voltar eu te mato. Porque se ele voltar, ele vai ser torturado e vai entregar o caminho, vai morrer todo mundo. E ela falou: é melhor morrer um do que morrer todos. Essa mulher libertou tanta gente que ela entrou para a história dos Estados Unidos. Mas se você olhar a figura física dela, meu Deus, pequenininha, sem dente. Quem olhava para ela não via nenhuma expressão. Mulher de atitude. O que Deus quer em nós é atitude. O que Deus quer em nós é atitude. Zaqueu era de pequena estatura, mas quando entendeu a mensagem, falou: eu resolvo pegar metade dos meus bens e dar para os pobres. E se eu lesei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus falou: então a salvação chegou nessa casa, porque toda pessoa salva muda de atitude. Ei, você será salvo e isso vai fazer você mudar de atitude. A preferência de Deus não é por cor de pele, de olhos, não é pelo seu tamanho. A preferência de Deus é pelas nossas atitudes. Deus não dá mais atenção a quem tem mais dinheiro. Tanto que o nosso Redentor nasceu numa casa pobre, que foi posto num local de comida de animais. Ele não dá mais atenção ou preferência a quem faz obra de caridade, ou nem quem tem uma oratória boa, porque a oratória pode impressionar os homens, mas impressionar a Deus, Ele conhece quem nós somos de fato. Ele conhece quem nós somos nos bastidores. Então não adianta eu impressionar as pessoas se o Deus que sabe tudo sabe o que eu faço quando estou sozinho.
Sabe quem eu sou de fato? Porque a maior parte de nós, não querendo acusar, coloca-me no meio. A gente faz uma encenação para os outros. Mas Deus sabe quem somos. Eu queria que você acompanhasse comigo um texto em 1 Samuel, capítulo de número 2. E você sairá daqui melhor hoje. Você sairá daqui melhor. 1 Samuel capítulo 2, verso de número 30, gente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Está aí? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezarem serão desmerecidos. Ponto. Esse versículo resume toda a pregação. Deus não colocou tamanho, cor de pele, cor de olhos, como era o cabelo, não colocou se é alto, se é baixo, não colocou se fala bonito ou se não sabe nem pronunciar o português. Ele só colocou o seguinte: eu tinha dito que a casa de Levi era minha eleita, para estar diante de mim, mas eu estou mudando esse decreto. A partir de agora, não é a casa de Levi, qualquer um que me honrar, será honrado por mim, quem me desprezar, será desmerecido. Ele abriu para mim e para você. Ele abriu para que você, querido, que mora aqui em Manhuaçu, tenha a bênção do Deus de Israel. Ele abriu para que você, que veio visitar hoje, seja alguém que tenha acesso ao Deus Todo-Poderoso. Ele abriu, não é para pastor. Ele não abriu para quem é diácono ou líder. Ele abriu geral. Geral. Quem me honrar, ele não coloca aqui outra coisa. Ele não coloca quem for líder. Ele não coloca, não. Quem me honrar será honrado. Quem me desprezar, eu vou desmerecer. Então, na verdade, Deus não condena ninguém. São as pessoas que se condenam quando não preferem Deus. Eu vou repetir o tema. Deus não tem prediletos, porém alguns preferem Deus. Quem você prefere, hein? Então, esse silêncio me diz que... Gente, olha aqui para mim. Tudo deve ser secundário diante de Deus. Eu vou repetir. Tudo deve ser secundário diante do Deus Todo-Poderoso. O que é o ouro comparado com Deus? As construções dessa terra, propriedades, animais, criação, plantações, dinheiro. Tudo deve ser secundário diante de Deus. Eu acho que está na Bíblia Sagrada em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. A minha prioridade deve ser Deus. Se eu priorizo Deus, Ele me honra. Mas se eu deixo Deus de lado por causa de um objeto, então eu não tenho direito ao Deus Todo-Poderoso. Não estou fazendo aqui uma ideia de você se transformar num franciscano. Não, porque o voto de franciscano é o voto de pobreza, é o voto da miséria. Não é isso. Você pode enriquecer, e levanta a mão quem quer enriquecer, que eu vou te abençoar. Que o Senhor Deus dos céus te faça uma pessoa rica, próspera, abençoada. Alguns até nem precisam de riqueza, mas você vai melhorar de classe social, você vai melhorar de emprego, querido. Você vai melhorar o seu salário em nome de Jesus. Recebe isso aí, põe na cabeça. Desde que tudo isso seja secundário, desde que isso não roube a presença de Deus, desde que o seu trabalho não lhe furte do culto, desde que o seu salário, você dê tanto valor para ele que comece a sonegar o dízimo que é de Deus. Tudo deve ser secundário. Estive conversando com um pastor
E ele orou tanto para a igreja prosperar, e o povo prosperou. Só que hoje ele enfrenta um problema, que os crentes que prosperaram adquiriram algumas chácaras. E é legal isso, né? Passar o fim de semana numa chácara, gente, meu Deus, com uma rede embaixo de uma árvore, não é? Descascando laranja, sentindo aquele cheirinho de mato, vem uma chuvinha, vem aquele cheiro gostoso de terra molhada, aí o cachorro corre atrás do gato, não é? É bonito, não é gostoso? O problema é que as pessoas esquecem de vir para o culto, porque está tão bom lá, que esquecem do altar, esquecem de vir para o culto. Aí, depois reclama, dizendo, puxa vida, e agora? Mas não é porque alguns priorizaram Deus. Alguns desses homens que prosperaram, eles foram além. E eu estou falando agora de uma igreja mais no norte do Brasil. Eles preferiram comprar casas de veraneio. São casas, são os crentes que prosperaram. Eles compraram casa numa praia bonita. Eu até fui lá na praia, eles me levaram, não molhei nem o pé, irmão, mas eu fui lá. Muito bonita. E aí os pastores estavam falando comigo, falavam, o pessoal da igreja tudo tem casa por aqui. Diversas pessoas de outras cidades, eles compram casa por aqui e vêm passar o fim de semana e tudo. Só que o problema é que eles esquecem do culto. O lazer está acima de Deus. O bem-estar está acima do sacrifício de sacrificar aquela hora para estar na presença de Deus. E aí, eu quero dizer, isso não é uma coisa de Deus, é uma coisa nossa. Deus não tem prediletos. Vou repetir, o fato é que alguns preferem Deus. Seu trabalho te rouba de Deus? Sim ou não? Pergunta para o seu vizinho, seu trabalho tira você da presença de Deus? Pergunta aí, gente. Pergunta, pode perguntar geral, não tem problema não. Que quem estiver no anonimato sabe. Seu namoro rouba você da presença de Deus? Pergunta para quem está do seu lado, vai. Aí, ó, não precisa responder não, tá? Mas eu quero que você pergunte para a pessoa e ninguém precisa responder essa. Deus já sabe. Mas pergunta para o seu vizinho. Olha para ele e fala assim, preste atenção. Não, gente, olha para o vizinho e fala assim, preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Você prioriza Deus quando recebe seu salário entregando o dízimo? Oh, que lindo, gente! Oh, que lindo, meu Deus! Olhem para mim, queridos. Nós podemos ser enganados pelas pessoas. Eu já fui enganado. Quem já foi enganado? Já fui enganado, irmão. Meu Deus. Na verdade, eu pago para ser enganado. Eu pago para ver os filmes da Marvel. Eu pago para ser enganado. Mas olha aqui para mim. Enganar a Deus ninguém. Vou voltar ao texto. Por favor, volte ao texto. Ele disse, longe de mim tal coisa. Eu não tenho mais prediletos. São as pessoas que me priorizarem que serão honradas por mim. Quem quer ser honrado por Deus aí? Não, peraí. Quem quer ser honrado por Deus, dá uma glória a Deus aí. Quer ser honrado por Deus, está ali o segredo. Honre a Ele primeiro. Honrou a Deus, Ele vai te honrar. Preferiu Deus, Ele vai ter o predileto dele, é aquele que se faz predileto. Olha o que diz aqui a Bíblia, irmãos. Na nova regra, Deus mudou a regra aqui, você sabe, tá ligado, né? Deus mudou a regra. Ele tinha escolhido a tribo de Levi. Ele falou, não vou fazer mais isso. Pronto, agora a regra está mudada. A tribo de Levi me desonrou, então agora eu vou abrir para todo mundo. Geral. Me honrou, está resolvido. Geral. Rapaz, adolescente, é possível ser santo? É sim. Moça, é possível andar na presença de Deus e honrar ao Senhor? É possível, mulher, homem. É possível ser fiel ao Senhor e ao cônjuge? É possível. A questão é a questão da sua decisão. Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui, irmãos.
não tem uma pessoa aqui dentro desse santuário e nem fora dele que não tenha suas fraquezas. Todos nós temos o ponto fraco. Só que eu postei esses dias lá no Instagram, você vai ver, foi postado aqui, a Kátia me ajudou. É assim, ó. Fraqueza da carne não justifica falecer no pecado. Porque a minha fraqueza, ela não pode ser uma justificativa para que eu enrede pelo caminho do pecado. Não, não. É uma fraqueza que precisa ser tratada na presença de quem? Sabe o que Deus vê? É quando eu não me entrego a minha fraqueza para honrá-lo. Ele fala, esse cara está me honrando, eu vou honrar ele. Esse cara está me honrando, olha aí essa moça, olha aí, esse rapaz, esse jovem, os hormônios pulando para o lado de fora e não pega ninguém. Eu vou abençoar esse cara. Entende? Falando no linguajar bem claro. O que Deus quer é que você o honre. Priorize Deus acima de tudo, até da própria vontade. E você verá Deus olhando na sua direção de forma diferente. Você verá Deus olhando de forma diferente. Ele vai te amar de forma diferente. Você vai obrigar Deus a vir na sua direção. Gente, olha aqui para mim. Deus prometeu, quem me honrar eu honrarei. Quando eu honro a Deus, eu obrigo o céu a vir na minha direção. Não, vamos aplaudir o Senhor, isso é muito forte, irmão. Bota Zacarias capítulo 1, verso 3, por favor. Olha o que Deus disse aqui, irmãos. Olha só. Às vezes a gente está esperando Deus fazer um milagre para sinalizar, para a gente tomar atitude. Mas olha o que diz o texto. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que a Bíblia menciona Senhor dos Exércitos, é Deus em situação de guerra. Não é o Jeová Nissi, o Rafá. O Rafá é cura. O Nissi é a bandeira. Enfim, mas Senhor dos Exércitos é porque Deus entra na nossa causa para guerrear ao nosso lado. Quem aí precisa da ajuda de Deus numa batalha? Quem precisa de Deus numa guerra? Ele deu a senha. Sabe qual é a senha para você ter o Senhor dos Exércitos? Vem na direção dele e ele encontra contigo. O texto é muito claro, isso repete-se lá em Tiago. O Tiago, irmão do Senhor Jesus, escrevendo o texto, ele diz exatamente isso. Quando você vai na direção de Deus, ele toma atitude e vem na sua direção. Eu preciso me achegar a Deus. E aí ele vem como Todo-Poderoso, como o Senhor dos Exércitos na minha direção, porque ele está honrando uma palavra. Meu santo, deixa eu falar com vocês. Eu estou falando isso aqui com muito amor, gente. Com muito amor. Eu não quero ser um acusador, que você saia daqui com peso. Eu quero te entregar uma senha. A senha é: eu não sou melhor que você. O Deus que me vê no anonimato vê você lá no seu quarto. Ele sabe quem é o predileto dele. O predileto dele é quem prioriza ele. Não é quem tem um título, não. Não é quem é o líder, quem é o pastor. Não, 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 não. Deus sabe quem é o predileto. Ivo trabalha viajando. Trabalha viajando pelo Brasil. Nem sempre pode estar aqui. Às vezes manda mensagem para mim. Eu gosto tanto das suas mensagens, cara. Ô pastor, não vai dar para eu ir, porque eu estou viajando em tal lugar. E ele fala aquele jeitão, é muito legal. Mas trabalha viajando. E nem por isso ele vai deixar de ser o predileto, porque Deus conhece o que é feito lá na viagem. Eu trabalho viajando também. Deus conhece a minha vida lá, conhece a minha vida aqui. E ele não, quando ele colocou o texto, ele não colocou título, ele não colocou idade. Não, gente. Ele não colocou características físicas, nem financeiras. Ele falou: aquele que me honrar, eu honrarei. Ponto final. Que coisa linda, irmãos. Porque agora você tem acesso, o véu foi rasgado. Você tem acesso ao Senhor. Você tem acesso ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Sua vida pode ser diferente a partir do culto de hoje.
Olha que coisa linda. Eu vou terminar aqui dizendo: tudo nesta terra perderá o seu valor. O ouro, as construções, fazendas, criação, tudo isso ficará secundário diante da glória de Deus. E quando partimos dessa terra, só uma coisa valerá: o que eu fiz para Deus aqui. Só isso terá valor. A sua dedicação ao Senhor é o que conta. É tão lindo, irmãos. É triste a gente ir ministrar em um velório de uma pessoa que não serviu a Deus. A gente tem que consolar a família. Mas esses dias nós tivemos no velório da Fátima. Meu Deus, gente. Fátima é uma mulher tão boa, viu? Que a gente não precisa fazer força para poder ficar mentindo coisas. Ficar inventando, não precisa de nada disso. O que falaram de você, hein? Quando o seu fôlego faltar. Não, o que falam de você agora enquanto você respira. Mas o que as pessoas falam é apenas reputação. Reputação é aquilo que as pessoas sabem de você. Caráter é aquilo que Deus sabe que você é.